Fala, Sô, beleza? Aqui estamos pela cidade novamente e com mais um personagem. Hoje nós vamos falar com Eric Nielsen, mas antes, aquela coisa que está sempre no cardápio, né, gente? Curtir, compartilhar, se inscrever, dá moral ainda, tá muito humilde, mas a gente sabe que daqui a pouquinho nós vamos ter 1 milhão de pessoas aí. Se joga. E aí, Eric, beleza? Tranquilo, e vocês? Eu tô Tranquilo? tô bom demais. Quem é você, Eric? Eu sou terapeuta, sou formado em programação neurolinguística, terapia de vidas passadas, sou especialista em perfis comportamentais, né? Trabalho com empresas dando consultoria já há mais de 20 anos, né? 25 anos na verdade. Eric, você falou do seu currículo, suas questões profissionais, mas uma questão profissional também, que virou profissional na sua vida, foi o esporte. Primeiro como aprendizado e depois você virou atleta de alto nível no arco e flecha. O esporte, ele sempre esteve presente desde o momento em que eu me acidentei. Eu perdi a visão do olho direito com 12 anos de idade e depois com 26 anos eu tive um outro acidente que eu perdi parte da visão do olho esquerdo. 70% da visão do olho esquerdo. Apenas. É apenas. Somando tudo, 70%. 70% de um olho. E é arqueiro. Eu participei da seleção brasileira de arco e flecha durante 10 anos. Eu treinei assiduamente de junho de 1999 até dezembro de 2010. Na época que eu competia, não tinha os esportes paralímpicos. Ele começou a partir de 2011, 2012. Eric, quando a gente se preparava aqui, conversamos rapidamente, você me falou de 3 momentos de sua vida e talvez os mais importantes, não sei. Quais são eles? Bom, Davi, dentro do processo de uma pessoa que sai do que a gente chama de normalidade, né, e se torna, de certa forma, parcialmente ou totalmente deficiente, a condição de repensar na vida se torna quase que uma obrigatoriedade. Você tem que aceitar uma realidade e aprender a ser eficiente com aquilo que você tem. Então eu tive alguns momentos na minha vida que foram muito marcantes. O principal deles, né, logo depois da separação que eu tive conjugal, é que eu tive um assalto na minha casa. Eles me chamaram para um sítio para passar um domingo e na hora que eu voltei para minha casa eles tinham levado tudo. Levado a minha casa inteira, o carro que estava na garagem, levado tudo, até os lustres da casa eles levaram. Escova de dente, limparam a casa e levaram ela. Isso me fez repensar muitas coisas, né? Eu fiquei literalmente com a roupa do corpo, e aí eu falei que eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. E ali eu peguei e fiz uma cisão, que foi a condição de falar o que eu quero fazer na minha vida, onde é que eu quero chegar na minha vida. E com isso eu tomei uma decisão de pegar e recomeçar de uma forma diferente, que é buscar exatamente entender um pouco mais do ser humano. Eu tinha 20 e poucos anos na época. Logo em seguida eu tive um acidente, que eu já era cego do olho direito desde os 12 anos de idade. Eu tive um acidente que estourou o nervo óptico. E eu tive um acidente na oficina mecânica, que eu entrei para fazer um orçamento e uma pedra de esmeril estourou, um pedaço da pedra voou, atravessou a oficina inteira e entrou exatamente entre o óculos e meu rosto e acertou meu olho em cheio. E ali eu fiquei mais de 1 ano totalmente cego. Nessa condição de ficar cego e de não saber se eu voltaria a enxergar, eu recuperei 70% da visão depois, eu tive a mão de um amigo, né? Você brinca muito que tem as pernas de um amigo, eu tive a mão. Pessoas que apareceram do nada no sentido de dar apoio, pessoas que batiam na minha porta e falavam assim: Eric, você está comendo há quanto tempo? Você almoçou? Quer que chame alguma coisa? Vai em algum lugar? Então foi um aprendizado muito forte no sentido de você repensar conceitos. A primeira impressão que eu tive depois do acidente foi o que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou servir para quê? Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, muito dinâmica. E depois que eu recuperei parte da visão, eu tomei uma decisão, e aí eu peguei e vendi. Eu tinha uma escola de inglês,
Eu trabalhava numa empresa grande em Itaúna, e aí eu saí dali e dali eu fui para a Índia. E na Índia eu fiquei 1 ano em peregrinação, né, onde eu conheci a técnica de terapia de vidas passadas. E ali eu comecei a aprofundar na condição do inconsciente, do entender, do compreender e do ajudar acima de tudo, né? Talvez em função da grande gratidão que eu sempre carreguei, em função de várias pessoas que me acolheram, pessoas que minha família não sabia do que ocorria. Eu fiz questão de pegar e me isolar totalmente. Mas as pessoas, os vizinhos, né, eles deram um suporte muito maior do que talvez o próprio familiar poderia dar. A Índia foi o terceiro momento. Quando eu voltei, eu estava meio deslumbrado com a condição do simples, então eu fui para o Xingu. Fiquei 6 meses morando com Chavantes, né, no sentido de entender, de compreender a coisa de uma forma bem primitiva, de buscar as raízes, de aprofundar dentro da condição do que realmente você necessita para viver e para ser feliz. E assim, tá, você tinha uma expectativa, talvez um planejamento, mesmo que seja mínimo, assim. Já imaginava alguma coisa. Dentro do que você imaginava, o que foi algo novo, assim, o que foi surpresa para você? Bom, a gente chega achando que vai achar a selva amazônica, né? E existe uma coisa muito engraçada, a cultura tupi, ela é toda baseada no feminino. Então a primeira coisa que impacta é que o índio, ele é preguiçoso e a mulher trabalha demais da conta. A mulher resolve tudo, ela toma a frente de tudo, ela que prepara o terreno, planta, cuida, colhe, faz a comida, enquanto o homem ele sai para caçar, volta e fica o resto do dia de uma forma tranquila. Então isso me chamou muito a atenção. O que me chamou muito a atenção também é que as crianças lá, elas não são repreendidas. Lá pega e quando a criança faz alguma coisa, um adulto chega, agacha, fala de olho para olho e fala o que pode e o que não pode e de que jeito que pode. Então ele pega e orienta a criança no sentido de pegar e como ela vai conduzir a vida. Eu vi um índiozinho lá arrastando um facão que era maior do que ela, maior do que ele. E aí o adulto chegou, tomou o facão dele e falou com ele, falou assim, ó, quando você estiver dessa altura, você vai poder pegar o facão. Nesse tamanho você vai se cortar. Então espera chegar nessa altura e você vai poder utilizar. Então eles sempre diziam, agora não, ali sim. E isso pega e gerava na estrutura, né, ali dentro da tribo, uma condição de simplicidade. A outra coisa é a condição de preocupar com o futuro. Então, quando nascia uma filha, né, era uma festa na aldeia, e aí se derrubava árvores da mata e fazia uma queimada, e o pai, juntamente com a família, plantava cerca de 50 pés de... fugiu o nome aqui, aquela pequi. Só que o pequi lá é diferente desse pequi nosso, que é amarelinho. Tem pequi lá que é monstruoso, tem pequi branco, tem pequi rosa, tem pequi de várias famílias diferentes. Então plantava porque era o dote que o pai estava dando para a filha, que na hora que ela se tornasse uma mulher e fosse casar, ela teria aquela roça ali de pequi para poder estar colhendo para a família. A outra coisa que é muito engraçado dentro da cultura indígena é que quando tem uma divergência, todos são chamados para dentro de uma oca. E aí a pessoa que tem a divergência fala e todo mundo fica em silêncio. Daí a pouco a outra fala, todo mundo fica em silêncio. Daí a pouco um vizinho tem alguma coisa para dizer aquilo. A pessoa fala e todo mundo fica em silêncio. Não existe a condição de retrucar. Não existe a condição de falar do outro. Eles falam é deles, o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles gostam, o que eles acham certo, o que eles acham errado. E todos ouvem em silêncio. E a tribo inteira, qualquer um que quiser falar sobre o processo, levanta e fala aquele ponto. Uma divergência que teve lá, que eu presenciei em relação aos ciúmes, ela durou praticamente um dia inteiro
Nós ficamos uma parte da manhã dentro da tenda, o pessoal falando, depois saiu, comeu, voltou, ficou a parte da tarde pegando e falando. No outro dia, não, eu tenho mais coisa para dizer, até chegar num ponto que todo mundo fala assim, não, cansou, não queremos falar sobre isso mais. Está resolvido. Está resolvido e todo mundo sai dali sem falar do outro. Todo mundo fala, eu penso isso, eu gosto desse jeito, eu acho que dessa forma é o certo. Um casamento para mim tem que funcionar dessa maneira. Respeitando a opinião do indivíduo. Ele fala dele. Ao contrário, nosso que pega, você fez isso, você fez assado, você é desse jeito, você é dessa forma. Então isso é algo que me chamou muito a atenção dentro dessa experiência. Olha só. Não, eu tô curioso aqui. No momento que você pensou em ir, vou para lá. Teve alguma comunicação? Foi indo, chegou na selva lá. E ao chegar, como que é visto? Porque eu já escutei de outras experiências também. Como que os índios recebem essa imersão? Eles recebem como troca de experiências? Às vezes é mal recebido. Como que é esse relacionamento? Bom, o primeiro passo que acontece é uma coisa interessante. Eu fui através de um amigo meu que trabalhava na FUNAI, né? Então ele pegou e fez o contato. Eu encontrei ele em Cuiabá e aí nós pegamos e subimos, né? O que ocorreu é que chegou lá, ele me apresentou ao cacique da tribo e ele pegou e falou que eu queria ficar lá um tempo. E aí ele virou e falou assim, tá, ele vai ficar aqui um tempo, mas ele trouxe algum presente? Porque os índios, para eles, a condição é de reciprocidade. Se eu vou te dar alguma coisa, você tem que me dar alguma coisa. Né? Então eu peguei, levei facões, levei enxada, aquela coisa toda. Né? Ele falou assim, então tá, você vai pegar e ficar naquela rede ali. Aí me mostrou um lugar dentro da oca, as ocas são muito enormes, elas são verdadeiros galpões, né? E são escuras por dentro. A gente entra e tem uma certa dificuldade de visualizar. É como se fosse um lusco-fusco que fica ali dentro. Não tem janelas, vamos pegar e dizer assim. E eu fiquei lá e fui participando das coisas, né? Vai fazer isso, isso é desse jeito. Então no início você começa a atuar como se você fosse um observador. Na cabeça deles não tem sentido. O que esse cara está fazendo aqui? O que ele está querendo? Mas todo mundo trata com respeito, né? Os homens chegam para conversar, as mulheres não, as mulheres elas são todas reclusas. Tem um distanciamento. Tem um distanciamento. Né? Isso aí é uma condição é como se fosse muito bem separado dentro do contexto. Né? Inclusive, quando a mulher está no período menstrual, existe uma oca enorme lá, onde essas mulheres vão para essa oca e elas ficam ali e elas não fazem nada. Nada. Obrigação, responsabilidade, nada. Os homens dizem o seguinte, que a mulher está no período forte dela. Então ela fica com tanta energia, com tanta força, que ela precisa de um tempo ali, senão ela acaba machucando todo mundo. Então as índias se sentem como se de repente fosse um período de uma semana no mês, onde ela fala assim, eu não preciso fazer com nada. Eu trabalho 3 semanas e descanso uma. Porque o resto é pauleira, elas trabalham da manhã até a noite direto, são muito esforçadas. Vamos falar um pouco do arco e flecha, voltar para o arco e flecha Vamos um pouquinho. Quando eu peguei e procurei o arco e flecha, foi no sentido de treinar a visão. Eu sempre tive muito medo de ficar novamente totalmente cego. Então, depois do acidente, eu buscava tampar meus olhos, desligava todas as luzes da casa. Eu andava no breu, dentro de casa, porque eu tinha receio daquilo pegar e voltar. E uma das formas que eu encontrei foi falar assim, eu preciso treinar minha visão. Então eu comecei a buscar o arco e flecha, né? Comecei em junho de 99, e aí foi muito engraçado, porque na hora que eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu virou e falou assim, você já está velho. Eu falei assim, tô velho? Você já está velho. Eu falei assim, tá. Você é destro ou canhoto? Eu falei assim, não, eu sou deficiente visual. Ih, deficiente visual, então, velho? Não, nós estamos aqui, temos 2 pessoas aqui que estão precisando de um da sua idade para poder fazer uma equipe. Aí você vai, participa e ganha uma medalhinha em cima deles.
Eu olhei e falei assim, gente do céu, que interessante. Como é que faz para eu poder começar? Ele falou assim, não, você vai começar ali. Eu disse, não, eu tenho que atirar como canhoto, porque eu só enxergo um pouco do olho esquerdo. Ele falou assim, ixi, você é destro e vai ser canhoto. Velho, deficiente. Não, não vai dar certo, não. Isso me deu tanta giriza, né, tanta raiva, que eu comprei um arco. E comprei um arco e o arco chegou e eu olhei e falei assim, nossa, que fantástico. Porque na época só tinha um arco canhoto e 3 flechas. Uma de madeira, uma de fibra de vidro e uma de alumínio. Cada flecha de um jeito. E a flecha ela tem que ter o mesmo tamanho, ser do mesmo material e ter o mesmo peso. Senão o que vai acontecer é que cada uma vai bater num lugar diferente. Aí eu comprei um arco, o arco chegou, era azul, né? E o antigo presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha, que funciona no Mineirinho, gente, todo sábado, domingo e feriado na parte da manhã, vale muito a pena conhecer, né? Para se ter uma noção, uma flecha sai do arco a 300 km por hora. É uma coisa fantástica. É como namoro. Você vê, é interessante, fazer é 10 vezes melhor. Então vale a pena pegar e conhecer lá, dar uma olhada e praticar. A Federação Mineira tem aulas experimentais, basta agendar, que tem um material hoje lá rico, né? Escolinha muito bem preparada hoje em dia, para você poder estar praticando e experimentando. Então nunca é tarde para começar, né? Como Não. diz o velhinho aqui do meu lado, começou velhinho, chamaram ele de velhinho, mas o aprendizado virou o esporte, o aprendiz virou atleta. Tem uma matéria aqui, você pega aqui para mim, por favor, Ju? Isso é do estado de Minas. É do estado de Minas, do onde... Porque ali no final fala sobre o medo dos terroristas, então eu acredito que isso aí foi 2000, 2001? Foi na condição do 11 de Setembro, então já era por esse, imaginei. Isso, 2001. Porque aí depois fala de uma viagem que você fez, não poderia sobrevoar os Estados Unidos e vocês tinham que ver uma via pela Europa ou África, vocês estavam praticamente presos ali, né? Foi a minha primeira convocação para o Mundial, que foi em Beijing, na China. E aí o que acontece é que nós não pudemos ir por causa do espaço aéreo que foi fechado. E olha só para reforçar que eu adorei isso. O caminho entre o aprendizado num esporte e o momento em que o praticante se torna um dos principais nomes do país costuma ser longo. Mas para o Eric, esse período não passou de 2 anos. O aprendiz em 2 anos era o maior arqueiro da seleção brasileira. Um dos 3. Né? Maior, a gente fala. Porque aqui no Pela Cidade só vem os maiores. E aí o que aconteceu? A partir de 2000... eu entrei em junho de 1999. E aí, com a receptividade, que eu era velhinho, aquela coisa toda, o que despertou em mim foi uma condição de o efeito Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Então eu terminei o final de 1999 em 3º lugar no Campeonato Mineiro Indoor. Em 2000 eu terminei em 2º lugar em todas as categorias masculinas adultas. Em 2001 eu fui campeão mineiro em todas as categorias adultas, atirando com pessoas, entre aspas, com visão normal. E aí, a partir daí, durante 8 anos seguidos, eu fui campeão mineiro em todas as categorias, várias vezes campeão brasileiro em algumas categorias, campeão pan-americano em algumas categorias. Então eu fui desenvolvendo a condição de focar dentro do esporte e me dedicar da melhor forma possível. Então você já tem dentro de você aí, Eric, uma experiência espiritual, eu acho, lá da Índia. E olhando para o arco e flecha, isso aí eu falo como leigo, pelos filmes que eu vejo, adoro o Senhor dos Anéis, os elfos, eles têm um quê filosófico. Eu acho que um dos esportes, tirando as artes marciais, que também tem uma pegada filosófica, é o arco e flecha. Ele tem mesmo, ele te trouxe algo de autoconhecimento, ele te trouxe algo de energia, algo espiritual. O que existe do arco e flecha é um aumento significativo do poder de concentração. Né? A neurologia ela tem 3 formas de tempo. Tem um tempo normal, que é aquele tempo do dia a dia. Tem um tempo que passa muito rápido, por exemplo, você está namorando
e uma tarde inteira, um dia inteiro passou, você nem viu, porque você estava mergulhado dentro do processo e o tempo voou. E tem um tempo em câmera lenta, onde segundos parecem minutos. Então o arco e flecha faz exatamente isso, com que segundos se tornem minutos. Você tem uma percepção, uma ampliação dos sentidos muito grande, uma capacidade de foco muito grande, uma condição de organização muito grande. Um arco hoje é um instrumento altamente especializado, todo em fibra de carbono, né? A condição dos materiais em si. E você acaba pegando e tendo uma máquina de grande precisão onde você se apaixona, porque é algo encantador. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que é o livro mais famoso de arco e flecha, né, que a gente sempre ouve falar, ele fala uma coisa interessante, que o alvo nada mais é do que um espelho das suas emoções. Porque a pessoa que está atirando, ela está focada em atirar, ela está ali no momento presente, prestando atenção no que faz. Se a pessoa está preocupada em acertar o que o outro fez, deixou de fazer, se ela é melhor, pior, na verdade o alvo nada mais é do que vaidade, orgulho, né, competição, a condição de ostentação e assim por diante. Então quando o arqueiro ele aprende a atirar e ele entra dentro desse mundo dele, de percepção, de paz interior, ele acaba de repente sendo um só. E é muito engraçado, quando a pessoa atinge essa sintonia, quando ela dá o tiro, o arco não faz barulho. Tudo está tão alinhado, tudo está tão centrado, que a flecha ela simplesmente ganha vida. O arco e flecha, quando eu participava, ele era, a competição era em 4 estágios, 90 metros de distância, 70 metros de distância, 50 e 30. Hoje só se atira 50 metros de distância. Mas a 90 metros de distância, para você ter uma noção, um erro de 1 milímetro que você tem aqui na hora de soltar a flecha vai corresponder a 90 metros de distância a 9 centímetros de erro. E para quem tem 70% de visão, o que enxerga? Um borrão. E aí o pessoal falava, como é que você atira? Eu falei assim, no mesmo lugar do borrão sempre. Manda a bala no borrão. Então, gente, olha que legal. Não tem, pela cidade tá encontrando, é só isso aí, ó. Só coisas maravilhosas. E aí, eu não vou deixar de falar. Você vai fingir que esse mouse que está na sua mão aí, ou que esse tablet que está na sua mão, qualquer coisa que esteja aí, que você está vendo esse vídeo aí, você vai usar ele com um arco e a flecha vai lá no inscrever, você vai se inscrever, vai curtir, porque eu estou precisando. E é isso aí, galera. Beijo, Belo Horizonte, beijo, mundo. Valeu, Eric, brigadão. Obrigado, Davi. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau, gente.